Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, que tenhamos uma vida plena na presença dEle. Mais uma vez estou aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e aproveito este momento para agradecer os colaboradores que estão de alguma forma permitindo que chegue a cada membro da igreja informações e também as reflexões que têm sido bênção nas nossas vidas. Agradeço também a Deus a oportunidade de poder me dirigir aos irmãos todos os dias pela manhã com a devocional com o pastor. E espero que os irmãos compartilhem toda a atividade da igreja com outras pessoas. Eu recebi uma mensagem muito interessante de uma irmã de nossa igreja que informou que tem compartilhado toda a programação da igreja com outras pessoas da família também, e segundo ela, isso tem sido bênção na vida da família. Então faça assim também, compartilhe com outras pessoas aquilo que você está recebendo. Volto a dizer, e já tenho recebido alguns pedidos, se você tem algum motivo de oração que quer passar para o pastor da igreja, a fim de que possamos orar por você, você deve, portanto, enviar uma mensagem, seja para o irmão Elias, seja para a Franciane ou para mim mesmo. Eu recebi, nesses últimos dias, 2 pedidos de oração que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro foi da Francilene, que pediu que oremos por ela, pela vida dela, pela família dela, e devemos, portanto, atender a esse pedido, essa solicitação da Francilene e orarmos por ela e pela família. E depois também a irmã Armesinda, que pede oração por ela. Então estou mencionando essas pessoas e devemos estar orando, além de outras pessoas também, para que Deus esteja, portanto, nos abençoando. Quero também informar que temos que continuar nas condições em que estamos. Ainda não podemos retornar para o templo. Irmãos, portanto, nas próximas 2 quintas-feiras e também nos domingos, eu estarei compartilhando com os irmãos um assunto que entendo ser de suma importância para a nossa vida, que é sobre o Espírito Santo. Decidi em oração diante do Senhor que deveria aproveitar esse momento para conversarmos um pouco, compartilharmos um pouco, vivermos um pouco a doutrina do Espírito Santo, como disse, interessante, importantíssima para a nossa vida como crentes, porque o Espírito Santo às vezes é até negligenciado por muitos crentes, por não entender a valorização dele na nossa vida. Ele é o nosso Consolador, segundo as palavras do próprio Jesus. O Espírito Santo é parte da Trindade Santa. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos em uma única pessoa. Então é importantíssimo que pensemos no Espírito Santo e valorizemos a presença dele, porque é ele quem nos guia, quem nos consola, quem nos orienta, quem nos dá, em um momento como este que estamos vivendo, direcionamento para vivermos em harmonia com ele. Amados irmãos, também quando pensamos no Espírito Santo, entendemos que ele, em seu ministério, em nossa vida, nos conduz de tal forma que testemunhemos do grande amor de Deus para a nossa vida, para a vida desta humanidade. O Espírito Santo, portanto, é o assunto que vamos conversar nas próximas
celebrações que teremos. E hoje quero pensar com vocês, nesta quinta-feira, sobre a presença do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Para favorecer a leitura dos textos, decidi trazer impresso cada um dos textos que lerei com os irmãos, mas citarei os textos para que os irmãos possam acompanhar também na sua Bíblia. E hoje, portanto, quero pensar no Espírito Santo agindo na criação do mundo. O Espírito Santo, como disse, ele faz parte da Trindade, portanto, ele é eterno. E na criação, ali constatamos a presença do Espírito Santo agindo juntamente com Deus, juntamente também com o Filho Jesus Cristo. E olha o que diz nos primeiros versos do livro de Gênesis. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É a primeira menção que encontramos na Bíblia sobre o Espírito Santo. Aqui o Espírito de Deus é exatamente o Espírito Santo de Deus. O Espírito agindo naquele momento na criação de todo esse universo. Coisa maravilhosa a entendermos nesse texto, porque nos dá essa condição de entender a eternidade do Espírito Santo de Deus e, portanto, valorizá-lo também como pessoa da Trindade, dentro de toda a sua função, dentro de todo o seu ofício. É importante para a nossa vida. Isso traz bênção sobre nós, isso traz crescimento espiritual, isso nos leva a viver uma vida com mais convicção, com mais certeza. Pensem comigo, queridos irmãos, e num tempo como este que estamos vivendo, e tenho dito em outros momentos que tenho falado aos irmãos e outras pessoas também, desse tempo que vivemos, que traz preocupação, traz uma série de situações. Em alguns momentos estamos felizes, em outros momentos, às vezes, preocupados. Entretanto, imagine comigo a maravilha de pensarmos que este Espírito Santo eterno, que este Espírito Santo, pessoa da Trindade, ele está conosco em todas as situações da vida. Que coisa maravilhosa para pensarmos neste momento de vida. E se hoje, se amanhã, se mais alguns dias tivermos que viver a situação que estamos vivendo, e se nós aplicarmos a este momento a nossa devoção ao Espírito Santo de Deus, com certeza nós romperemos este momento com toda a segurança, com toda a diretriz, com todo o comando de Deus em nossa vida. Mas voltemos ao texto que li, que diz: no princípio criou Deus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguns eruditos, alguns teólogos dizem que é como se fosse a águia pairando no ar, é como se fosse a galinha sobre seus ovos, ali aquecendo-os. Mas o importante para nós aqui é entendermos a veracidade do Espírito Santo como pessoa da Trindade. Costumo dizer que a Trindade é importantíssima para a nossa vida, e costumo pensar sobre como acontece a Trindade: 3 pessoas em uma só. E eu uso como exemplo
O bolo, por exemplo. A massa, para se preparar um bolo, tem vários ingredientes. A farinha de trigo, o leite, o açúcar, o fermento e ovos. E essa mistura forma o bolo. E depois do bolo pronto, ninguém come o bolo dizendo: ah, como está saborosa essa farinha de trigo, como está saboroso este ovo. Normalmente é o bolo, né? Deixamos de lado o pensamento de que ele foi formado por alguns ingredientes. Assim também é a Trindade, onde encontramos a pessoa do Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1, a triunidade. Na verdade, o termo mais ajustado para isso é exatamente a triunidade, a unidade de Deus nas suas revelações. Mas voltemos um pouco mais ao texto, e aí nós percebemos que este Espírito de Deus, ele teve suas atuações no Antigo Testamento, além da criação, em outros momentos importantes. Ele agiu na vida de pessoas para que estas pudessem realizar a vontade de Deus de forma também especial. Nós encontramos também o Espírito Santo no Antigo Testamento em momentos que Deus precisou agir contra as atitudes do homem. Por exemplo, quando Deus começa a denunciar a corrupção humana, e nós encontramos isso no capítulo 6 de Gênesis mesmo, nós ali encontramos Deus fazendo uma menção importantíssima, e Moisés registra isto de forma também muito feliz, e acompanhe o que diz o texto no capítulo 6, versos de 1 a 3, e diz o seguinte: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E olha o que diz o seguinte: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Não dá aqui a compreensão, o entendimento de que Deus entristeceu o seu coração? Ele estava vivendo um momento triste em seu coração, porque o homem estava totalmente desviando, totalmente se corrompendo. E é aí que depois nós encontramos Deus falando a Noé do que ele faria a fim de que ele pudesse dar fim àquela geração e pudesse começar então um novo projeto, um novo planejamento para a raça humana. É interessante que ao ler esse capítulo, ao pensar em Deus falando sobre o Espírito Santo, em algumas versões diz que Deus fala que retiraria o seu Espírito Santo do homem, ou o seu espírito do homem, exatamente pela corrupção que havia tomado conta da humanidade. Mas ao ler esse capítulo, ao ler esses anúncios de Deus, essas denúncias de Deus, nós percebemos, e aí vamos buscar, e existia naquele momento pessoas em que Deus pudesse se agradar. E aí nós pensamos em Enos. Por exemplo, no capítulo 4 desse mesmo livro de Gênesis, nós vemos a pessoa de Enos, e diz a Bíblia que a partir de Enos começaram a invocar o nome do Senhor.
Nós vemos mais adiante também a pessoa de Enoque, e eu já preguei algumas vezes sobre Enoque. Eu vejo Enoque como símbolo de vida temente ao Senhor. Diz o texto da palavra do Senhor que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus agradara tanto de Enoque que para si o tomou. E a terceira pessoa é exatamente Noé. Deus viu graça em Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça, o Deus se agradou de Noé, e então o Espírito de Deus realizou a obra que todos nós conhecemos na vida de Noé. Amados irmãos, que coisa linda pensarmos que o Espírito Santo teve atuação no passado, o Espírito Santo tem atuação em nossos dias também. Este Espírito Santo agiu no passado também, regenerando vidas. Este Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, tratando situações. Quando nós lemos a história de Sansão, lá no livro de Juízes, no capítulo 13 em especial, nós vamos ver a história de Sansão, e diz o texto que no seu nascimento narra o seguinte, que o Espírito de Deus se apossou de Sansão para uma tarefa específica, e eu não tenho aqui tempo suficiente para contar a história de Sansão, mas todos conhecemos a história de Sansão, e porque ele tinha o Espírito de Deus, ele assumiu uma força sobre-humana, falhando apenas nos detalhes humanos também, mas mesmo assim Deus honrou a vida de Sansão. Quando lemos a história de Davi, vemos a mesma coisa lá no capítulo 51, ou no Salmo de número 51, versos 10 e 11, nós encontramos uma declaração linda de Davi. No verso 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Lógico, este espírito é o espírito humano, o espírito do homem, e ele pede que isso seja renovado. Mas no verso de número 11, ele diz assim: não retire de mim o teu espírito. Ou seja, quase que um clamor de Davi, diante da situação que ele vivera, até de pecado mesmo. Davi volta para o Senhor e ele roga, ele clama ao Senhor: não retire de mim o teu espírito. Então a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento é importante para que nós tenhamos a compreensão do poder do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, e entendermos que, como no passado, ele hoje também é aquele que vem restaurar a nossa vida, que vem regenerar a nossa vida, que vem fortalecer a nossa vida. E aí, para concluir, digo aos irmãos, nesses dias em que estamos aí em isolamento social, é tempo de buscarmos ainda mais a presença do Senhor, e quem sabe a partir de agora, com a orientação que estou trazendo para vocês buscarem um pouco mais conhecer o Espírito Santo e abraçar-se à mensagem do Espírito Santo para a sua vida e viver com segurança. O crente não pode viver em hipótese alguma inseguro, viver com segurança, entender que assim como o Espírito agiu no Antigo Testamento, em ocasiões especiais, agiu no momento da criação, este Espírito Santo está agindo em nossa vida também. E aí,
crescermos espiritualmente no grande anseio, no grande desejo de um dia nos reencontrarmos na casa do Senhor e então, com uma mentalidade, com um entendimento diferente, abrirmos os nossos olhos para a necessidade desse mundo e sermos crentes capazes de cumprir o ide do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que Deus, portanto, nos abençoe e no domingo darei sequência a esta série de reflexões sobre o Espírito Santo. Quero orar por você nesta hora. Meu Deus amado, meu Pai, bondoso Senhor, mais uma vez nos encontramos em Tua presença. Quero Te agradecer por esta oportunidade de poder compartilhar com a Tua igreja esta reflexão, a Tua palavra e ter, ó Deus, nela a compreensão do valor do Espírito Santo em nossa vida e buscarmos, ó Deus, viver esta presença dele dentro de nós. Deus amado, que através dessas reflexões, desse estudo, também tenhamos uma abrangência de nossa vida como filhos do Senhor. Ó Deus, abençoa aquele irmão, abençoa aquela irmã que neste momento necessitam de uma oração. Esteja levando a Tua paz, levando, ó Deus, a Tua orientação e que o Espírito seja consolador neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.